Olá, meus queridos amigos e irmãos de todas as quintas-feiras. Estamos aqui mais uma vez para o nosso tempo especial, Vida Nova Convida, sempre com um tema, sempre com um assunto pertinente, né? A todos nós, não só como igreja, mas também como homens e mulheres que estão, de alguma forma, inseridos nessa sociedade, em vários segmentos, né? Nosso objetivo com esse encontro é poder entregar a todos nós, como corpo de Cristo, Igreja do Senhor, elementos que nos façam entender o contexto em que nós estamos e, assim, como Igreja do Senhor, cumprir a nossa missão, que é de levar o Evangelho de Cristo Jesus. Estamos aqui mais uma vez, com muita alegria, nós da Comunidade Batista Vida Nova, com muita alegria, recebendo amigos e irmãos para esse tempo aqui de bate-papo. Vamos falar sobre um tema hoje muito importante, que é luto, dor que precisa ser superada. É um tema que todos nós sabemos que está muito atual, talvez muito mais atual do que antes, né? O mundo está vivendo uma situação muito complicada, e eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui, de alguma forma, se não aconteceu na família de pessoas próximas, essa experiência de estar vivendo, estar passando pelo luto, né? Então, nós vamos receber hoje aqui a psicóloga Lucília Maria, que aceitou nosso convite para falar sobre este assunto tão especial e que nós precisamos realmente nos preparar para que, como igreja, ser instrumento do Senhor e abençoar tantas vidas, tantas pessoas. Vocês também verão aí a participação, não é, de um formato diferente. Hoje nós vamos ter mais uma vez aqui o meu querido amigo, o pastor Roberto Luiz Gomes, que vocês já viram aqui em outros momentos. Nós convidamos porque foi ele, né, que deu essa ideia de falar sobre este assunto, indicou o nome da psicóloga Lucília Maria, que também é uma serva do Senhor Jesus. Então, nós o convidamos para participar aqui da nossa sala de bate-papo, e eu convidei a minha filha Raquel Leite, né, que é estudante de psicologia, e ela vai estar com a gente também aqui nessa sala, para a gente conversar um pouquinho sobre tudo isso aí, tá bom, gente? Muito obrigado pela sua presença, obrigado pela sua participação. Nós vamos depois liberar aqui o link, você pode divulgar nas suas redes, tá? na página onde você tem os seus contatos, para que outras pessoas tomem conhecimento desse tema tão, tão importante. Tá bom? Eu quero, então, com muita alegria, convidar aqui os meus queridos, né, que comigo vai participar dessa sala de trocar ideias, trocar experiência e receber ensinamentos tão maravilhosos. Eu quero começar, não é, pedindo aí uma saudação pelos irmãos que vão me ajudar aqui com a mesa, né, de perguntas. Depois vou deixar a nossa convidada especial por último. Pastor Roberto, seja bem-vindo mais uma vez, meu querido, é uma alegria. Graça e paz, é bom retornar este programa. Na verdade, eu me sinto honrado mais uma vez em participar, em estar com os irmãos da Comunidade Batista Vida Nova, e que Deus possa abençoar, pastor José Roberto, meu querido amigo, e Raquel, é um prazer te encontrar aqui, Raquel, e também a nossa convidada Lucília, que é uma irmã mais chegada, né? Então, uma amiga mais chegada que uma irmã, uma pessoa que faz parte da minha vida, né? da vida da minha família, e eu me sinto honrado em estar com os irmãos dessa noite. Que Deus nos abençoe, que seja uma grande noite. Eu tenho certeza que será um grande programa, quando nós vamos ouvir a pura palavra do Senhor e orientações que vão nortear a nossa vida nesse tempo. Com certeza, meu querido. Mais uma vez, meu carinho e a minha gratidão pela sua participação aqui, né? Sei que o irmão chegou correndo aí do seu trabalho, né? Mas, graças a Deus, deu tudo certo, tá bom? Ok. E também convidei, como eu já disse, a minha filha Raquel, que vai participar com a gente aqui da mesa, tá bom? Raquel, a sua saudação para o nosso pessoal aí. Boa noite, irmãos. Boa noite, pai. Pastor Roberto, Lucília. É um prazer estar aqui com vocês. Fiquei muito feliz com o convite para participar dessa mesa. O luto é um tema do meu estágio desse semestre, então eu estou muito contente de estar aqui. Espero que seja um momento legal, que traga muito conhecimento e aprendizado aí. Realmente é um tempo difícil, que está todo mundo passando pelo luto de alguma forma, então acho que vai ser de grande importância para todos nós. Joia, filha, eu que agradeço aí o seu aceite para estar conosco hoje aqui, tá bom? Muito bem, a nossa convidada especial
aquela quem Deus preparou, né, para nos ajudar a compreender um pouco mais sobre este assunto tão importante. Se eu tiver errado, por favor, ela vai me corrigir, mas é natural do Rio de Janeiro. Sim. E hoje, Sim. morando em Cachoeiro de Itapemirim. Sim. Ok, a psicóloga Lucília Maria. Me parece, o Roberto chegou a comentar que a irmã esteve algumas vezes lá em Manguinhos. Foi isso, Roberto? Foi, pelo menos uma vez em Manguinhos ela esteve conosco. Isso. Falando aos jovens. Foi bem rápido, mas ela esteve conosco uma vez. Legal, legal. Então, já temos aí um pouquinho de estrada com a nossa convidada, né? Apesar de distantes, mas aí, aos poucos, a gente vai percebendo que estamos quase que realmente ligados, né? Uns aos outros, não só pelo precioso sangue de Jesus, mas também através aí dos nossos ministérios. Minha irmã, seja muito bem-vinda e muito obrigado pela sua participação aqui com a gente hoje, tá bom? Sua saudação, por favor. Obrigada. Boa noite a todos. É uma alegria muito grande estarmos juntos. O crescimento é de todos, é nosso também. Que seja um tempo enriquecedor, que seja um tempo onde o Senhor nos use para que as pessoas se sintam mais acolhidas, mais confortadas e mais orientadas nesse tempo tão difícil. Eis-me aqui. É verdade. Muito obrigado, minha querida. E como eu já disse, seja muito bem-vinda e que seja um tempo para todos nós precioso. E para vocês que estão nos acompanhando, nós oramos no sentido de que todo o conhecimento que a gente tem buscado aqui no nosso programa, né, trazendo pessoas tão especiais, possa estar entregando para você também, assim, elementos, né, que possa firmar a sua fé, a sua convicção de quem você é em Cristo e dos desafios que nós temos, né, ao nosso redor. E hoje, como igreja, nós temos um grande desafio, que é levar conforto, consolo a tantos corações que precisam, né, de uma palavra especial. O tema de hoje é luto, dor que precisa ser superado. Tá bom? Ok, eu queria começar aqui, minha irmã, fazendo uma pergunta que eu acho que ela é muito, ela é bem pessoal, né? Como ou o porquê psicologia na sua vida? É de família? Como é que nasceu isso aí? Eu sei que o nosso tempo aqui vai ser pitadinhas, né? Mas eu estou curioso para saber por que psicologia. A psicologia começou na minha vida muito cedo, sem eu dar conta que era psicologia. Eu era muito novinha lá no Rio e nós tivemos na igreja um jovem que se converteu e foi internado para recuperação de dependência química. Eu tinha 17 anos e lá fui eu, numa primeira visita a um centro de recuperação com os jovens da igreja. E lá chegando, eu fiquei imaginando o que eu poderia estudar para ajudar a essas pessoas que são acometidas de alguma dificuldade grave e que não conseguem por si mesmas se liberar, né? E, a partir daí, eu comecei a pesquisar, a conversar, a ter as leituras. Primeiro fiz a faculdade teológica, né? O bacharelado em educação cristã, e logo depois eu entendi que era necessário ingressar, e aí a psicologia começou a tomar corpo dentro de mim de uma forma muito especial e a ministrar aí o que eu podia já naquela época às pessoas. Então, psicologia é um caminho longo que começa aos 17, hoje já se vão algumas décadas depois disso, mas agora mais apaixonada ainda do que antes. E atualmente não, já há muito tempo, eu venho associando dentro do meu fazer ministerial a doação da psicologia ao Ministério de Cura Interior e libertação das dores, das mazelas do passado, e a gente tem trabalhado aí um pouquinho nessa direção. Legal, começou bem cedo. Então, galera, vocês já podem perceber que o conteúdo aqui é grande, né, Roberto? O conteúdo aqui é grande. Muito bem. Amada, todos nós sabemos, né, e não tem segredo para ninguém, não é só no Brasil, é no mundo inteiro,
que estamos vivendo uma realidade que, assim, talvez a nossa geração nunca imaginou que nós passaríamos, né? De uma doença que chegou ocupando aí praticamente quase que o planeta todo, né? Por que não dizer o planeta, né? E de uma forma assim tão rápida, tão violenta, né? Tão rápida. E o que é pior, ceifando tantas vidas, né? E que agora eu tenho certeza que existem aí milhões, né, de maridos, de esposas, de filhos, de mães que estão vivendo essa realidade. Esse tema luto para a humanidade, ele é tão importante que é comum, né, a gente ver aí algumas instituições de declararem, né, luto oficial. Então, é um assunto que gira em todos os segmentos da sociedade, né? Se alguém está de luto, ou um país, ou uma família, ou alguém, então isso é declarado um luto oficial, que é aquele tempo, né, que a gente sabe que é necessário. Eu queria, então, fazer também uma pergunta agora, e depois os meus colegas aqui, se precisarem fazer alguma intervenção, fique bem à vontade. De uma maneira geral, o que é luto, né? Eu sei que quando a gente procura na internet aí existem várias definições, né? Mas a gente sempre gosta de fazer a referência de que é aquilo que o nosso convidado, é a experiência do nosso convidado. Então, fique muito à vontade para compartilhar com a gente, na sua experiência profissional, no seu conhecimento, no seu consultório, o que é luto. Então, pastor, é importante só esclarecer as pessoas que estarão ainda no alcance, né, da nossa voz, que eu trabalho com uma abordagem chamada terapia cognitivo-comportamental. Eu sou especialista nessa abordagem, a psicologia tem várias abordagens, e eu trabalho com a terapia cognitivo-comportamental. Essa abordagem, ela tende a identificar as dificuldades e tentar trabalhar essas dificuldades no aqui e agora. Uhum. Então, pouco se interpreta em relação aos assuntos. Então, na maioria das vezes, o irmão vai me ouvir de forma muito pé no chão, não, assim, delirando muito, né? Para que facilite o entendimento rápido, objetivo das pessoas. O luto, de uma forma geral e bem básica, é um encerramento de um ciclo. O luto é um encerramento de um ciclo. E é interessante a gente entender que o luto não é apenas da morte. Talvez esse dado seja um dado importante de nós esclarecermos, porque casais que se separam, a gente tem aí uma família precisando elaborar o luto dessa separação. Empresas que abrem falência e vem a bancarrota, precisam, a liderança, a pessoa responsável, ela provavelmente precisará elaborar o luto desse negócio falido. E assim, inúmeras outras situações, um emprego de longa data que dava uma segurança maior para alguém, e essa pessoa é demitida. A gente está vivendo na pandemia essa realidade também. Então, uma demissão de longa data, com muitos vínculos envolvidos, é também necessário a elaboração desse luto, dessa perda. Em relação à morte, na verdade, o luto, teoricamente, na minha forma de enxergar esse trabalho do luto, ele não começa quando a pessoa falece. É importante avaliarmos isso. Quando nós temos, por exemplo, situações de pessoas que estão gravemente enfermas e internadas há mais tempo, o luto praticamente já está sendo iniciado. E aí é importante, por exemplo, que alguma família, tendo uma pessoa querida internada, quando é possível, e nós vamos ver daqui a pouco a dificuldade que a pandemia criou em relação a esse item que eu vou abordar agora,
mas é necessário o envolvimento da família, quiçá da própria igreja, para aquela pessoa que está enferma e de forma grave, onde as visitas são importantes, a ajuda de qualquer forma, que a pessoa se sinta útil nesse processo. Uma vai orar, uma vai levar, de repente, um alimento, um agrado, flores, enfim, o que for possível ali. Agora, é importante considerar que, se a pessoa não se percebe do luto, nesse sentido, ela deixa essa fase passar. Passando essa fase, talvez esse momento da perda em si, quando ocorra, pode gerar, digamos, um desgaste ainda maior, porque a pessoa não acompanhou esse processo. A gente também percebe isso em relação à igreja, a conduta da igreja, quando alguém adoece, enfim. Então, o luto é uma elaboração que, na maioria das vezes, inicia antes pelo envolvimento no processo. Agora, temos umas agravantes aí. Um acidente, que, obviamente, é acidente, ninguém espera, e não há tempo de acompanhar essa pessoa. A pessoa simplesmente vai embora. Ela sai pela manhã e não retorna, e não vai retornar mais. Então, sem dúvida, esse tipo de situação, ele dificulta um pouco para algumas famílias o processo do luto. Tá certo. E quando a irmã fala a questão do ciclo, né, que o luto é um ciclo, assim, basicamente a irmã está dizendo que esse luto, ele começa em algum momento, a irmã falou que não começa na morte, né? Vê se a minha interpretação está certa, mas aí ele tem um percurso, e em que momento, dentro da sua experiência, como se fosse assim, fechou o círculo. Eu sei que a lembrança daquela pessoa, daquela perda vai ficar, né? Mas em que momento a irmã entende que fechou o círculo? Então, existem várias abordagens dentro da teoria psicológica sobre o luto. Eu, particularmente, uso muito o material de uma psiquiatra suíça, que já é falecida, chamada Elisabeth Kübler-Ross. A Elisabeth Kübler-Ross, ela elaborou as fases do luto. Ela, inclusive, em algum momento, pode se indicar estágios do luto. Então, em todo o material dela, ela sinaliza basicamente as seguintes fases. O luto, ele tem a fase da negação, a fase da raiva, da negociação, da depressão e da aceitação. Essas fases, eu vou falar brevemente sobre cada uma, e eu acredito que todas as pessoas que estão nos ouvindo, de certa forma, quem já passou pelo período da perda, vai identificar com mais facilidade agora como vivenciou. Então, para essa psiquiatra, ela sinaliza que essas fases elas não são intercaladas de forma linear. A pessoa experimenta em ordem, digamos assim, desordenadamente. Ora, ela assume o momento da negação, ora, ela vive o momento da raiva, ora, a raiva dá lugar à depressão, que dá lugar à revolta, enfim. E quando ela chega na aceitação, ela consegue elaborar essa situação. A negação, por exemplo, é uma defesa psíquica, é uma defesa do ser humano de um modo geral. É aquele momento que é comunicado, por exemplo, a morte de uma pessoa querida, e ela se recusa a acreditar que aconteceu. Às vezes com frases simples do tipo: não é possível, vocês estão enganados, ela deve ter tido só um mal-estar grande, enfim. Até mesmo da pessoa negar de uma forma tão séria que ela continua lavando a roupa, por exemplo, da pessoa, ela continua servindo a mesa, deixando a cadeira vazia e colocando ali o prato, né, o talher, enfim, servindo a mesa daquela pessoa.
o que dificulta. O negar é isso mesmo que a expressão sinaliza. É não acreditar, é não entrar em contato, ela não quer nem falar sobre isso, porque isso não existe. Né? Dificulta bastante esse estágio da negação. E essa negação, ela tende aí a tendência, tem a tendência de prorrogar muito esse ciclo? Então, como eu sinalizei, são 5 estágios, e esses estágios eles não são sequenciados, cada pessoa, na verdade, vive um momento desse estágio. Se a pessoa se permitir muito tempo na negação, ela realmente não fecha esse ciclo. Ela não elabora com facilidade esse luto. Né? Então, por exemplo, casos distantes, nós temos contato de muitas situações. Eticamente, eu tenho todo um cuidado na hora da informação pública, mas a gente tem notícia de pessoas, por exemplo, que, um exemplo qualquer, um casal que estava discutindo muito pela manhã, o homem foi trabalhar, saiu de casa aborrecido, a situação era ruim, ele foi trabalhar, infartou e morreu. Essa esposa que não conseguiu resolver o problema, não conseguiu esclarecer a situação, porque o marido saiu aborrecido, ela não fechou isso, ela não deu conta de resolver melhor. Essa pessoa, por exemplo, se ela se permitir o estágio da negação muito tempo, ela vai precisar, nesse tempo da negação, ir trabalhando dentro dela a aceitação daquela situação tão cruel, e se perdoar, liberar o sentimento de culpa, né? Diante da morte tem muitos sentimentos envolvidos, a culpa é um desses sentimentos. Então, o ideal é não ficarmos muito tempo, não acolhermos o estágio da negação por muito tempo. E aí, quem está perto pode favorecer um pouco essa situação, né, diante da própria pessoa. Né? O estágio da raiva, na verdade, é como se a pessoa se sentisse injustiçada com aquela perda. Como eu, mãe, perco meu filho tão jovem? Como eu, pai, né, não dou conta dessa situação agora? Eram muitos planos. Não tem muito tempo que eu ouvi de uma pessoa que perdeu o marido jovem, e ela falava, mas eu tinha tantas promessas, eu tinha tantas certezas, o nosso ministério estava tão encaminhado, agora eu estou só. Então, até essa pessoa elaborar essa revolta, algumas pessoas, quando vivenciam o estágio da raiva, na igreja isso é facilmente percebido, porque a raiva pode ser direcionada a Deus. Ele não pode todas as coisas. Ele poderia ter curado meu filho, ele poderia ter livrado a minha mãe. Olha que coisa grave para o pastor ajudar a administrar. E aí, quando essa mulher, essa pessoa, vivencia o estágio da raiva, se ela estiver em algum momento revoltada, injustiçada com Deus, ela para de ir à igreja, ela para de orar, ela não quer saber de visita dos irmãos da igreja, porque, na verdade, ela não quer entrar em contato com o Senhor. Sim. Ela, na verdade, precisa liberar o coração dela para isso primeiro. E que bom que o Senhor nos entende e nos conhece por dentro, né, pastor? É verdade, é verdade. Bom, Glória a Deus. o próximo estágio é o estágio da negação ou da barganha. E esse estágio da negação ou da barganha, o nome já diz, é uma tentativa de resolver a situação por modo próprio. Então, por exemplo, a pessoa está gravemente enferma e aí alguém faz uma promessa. Se ela ficar curada, eu vou fazer determinada situação. Literalmente a negociação. Né? Se a pessoa que está muito grave,
melhorar, eu vou ajudar no orfanato, eu vou, enfim, vou contribuir para outras situações. A gente percebe esse estágio da negociação, da barganha, quando bem resolvido, as pessoas que vão fechando o luto e abrem as organizações, né? Abrem as situações que as casas de apoio, às vezes aos acidentados, né? Às vezes aos aidéticos, enfim, é uma forma de eternizar aquela situação de uma maneira mais benéfica. Então, a negociação barganha seria essa tentativa de troca. A depressão, na verdade, aqui, eu não chamaria da depressão clínica. A depressão é um transtorno e ele tem muitas matizes. Por quê? Tanto nós temos a depressão, o transtorno depressivo, como nós temos a depressão como sintoma de outras doenças, de outras dificuldades, né? Então, aqui, eu considero esse estágio da depressão como uma espécie de depressão reativa. Ou seja, a pessoa, no início, ela não está em depressão clínica, mas ela está numa depressão reativa por consequência da perda. Ou seja, elaborando a perda, essa depressão ela vai diminuindo até ir embora, ela vai resolver. Né? Às vezes não precisa nem de medicação, precisa de apoio, de suporte, de muita conversa, de empatia, compreensão, enfim. Então, a depressão aqui é aquela impotência diante da perda. É um sintoma de tristeza grande, isolamento, eu não quero conversar com ninguém, eu quero ficar quietinha, eu quero ficar quietinho. E uma impotência muito grande. O que dá para fazer numa situação dessa? Às vezes, até quem vai ajudar tem essa dificuldade. Eu vou falar o quê? Eu vou fazer o quê? E, na verdade, de forma muito direta e clara, às vezes a gente precisa ficar quietinho mesmo, porque algumas falas, nessa hora, trazem culpa, trazem peso e não ajudam muito. E a última fase, para favorecer até, se vocês desejarem trocar alguma experiência ou, de alguma forma, fazerem alguma intervenção, é a fase da aceitação. A fase da aceitação é aquela que a pessoa ela consegue enfrentar a realidade como ela é. Eu perdi a pessoa, me doeu demais, vou estar com as boas memórias, vou estar até, eu diria, em respeito e em carinho à memória, eu vou me recuperar. Porque o meu esposo que se foi, ele não gostaria de me ver assim. O meu filho, se estivesse aqui, ele falaria: o que está acontecendo? Vamos lá, eu te conheço, você me ensinou tanta coisa boa, enfim. Então, a fase da aceitação é a possibilidade de dar conta da realidade e sobreviver a essa perda. É importante ressaltar, pastor, que a aceitação não é gostar da ideia. Algumas pessoas confundem. Se eu aceitar, parece que eu estou mais do que contente com a situação. Claro que não. A aceitação é apenas o dado de realidade. Aconteceu, é uma realidade. Esse espaço vazio vai continuar vazio. As pessoas não são substituíveis. E eu preciso agora o quê? Aprender a viver ou reaprender a viver sem essa pessoa. Sem a presença daquela pessoa, né? Aprender a viver. Acho que esse ciclo, né? Ele se fecha quando há essa consciência. Bom, agora eu preciso pegar toda essa experiência e fazer com que ela traga amadurecimento, né, para a vida e seja suportável, né, a caminhada. Muito bem, é o seguinte, gente, daqui a pouco o Roberto vai fazer lá a pergunta, a Raquel também, logo depois, tá? Nós estamos aqui com a psicóloga Lucília Maria, falando sobre este tema especial, que é um tema tão importante, luto,
dor que precisa ser superada. Tá bom, gente? Vocês estão chegando aí, muito obrigado pela sua presença, que Deus abençoe e possa esclarecer o seu coração, e quem sabe ao final desse programa você não esteja assim capacitado, de uma certa forma, a ser instrumento de consolo e conforto na vida de tantas pessoas. Não como um profissional, evidentemente, como a profissional que nós temos aqui, né? Mas ser um companheiro, uma companheira que possa encontrar aí, possa oferecer um ombro, né, amigo, a pessoas que possam estar passando pela situação do luto. Pastor Roberto, e aí, meu queridão? Ouvindo aqui a Lucília falar, eu fico pensando, e ela foi muito feliz quando ela coloca os vários tipos de lutos que existem, né? E eu queria te fazer uma pergunta, Lu. Como trabalhar, por exemplo, nós estamos no meio de uma pandemia, tem gente que perde o trabalho, né, que perde o emprego e perdem parentes. Isso tudo é muito mais pesado. Como é que a gente pode encarar isso? Porque seriam 2 lutos ao mesmo tempo. Como é que se trabalha com isso enquanto igreja? Como nós podemos ajudar as pessoas enquanto não profissionais dessa área? Então, quando nós pensamos em grandes catástrofes, a gente percebe esse cenário da pandemia, onde tem a perda de pessoas queridas, onde a gente identifica a perda do emprego, né? Mas, por exemplo, em catástrofes, terremotos, abalos de uma maneira mais séria, as pessoas perdem, na verdade, até partes do próprio corpo, são mutiladas, né? Perdem a casa, literalmente. Então, elas ficam, às vezes, nos abrigos com a roupa do corpo. Elas se têm. E esse é o início. Elas precisam primeiro se ter. O luto realmente começa naquela dor difícil e na esperança de que eu posso, na verdade, sobreviver, me recuperar e crescer. Essas 3 etapas, eu penso que elas são fundamentais. Então, agora na pandemia, quando a gente pensa numa pessoa sem emprego, numa pessoa com dificuldade de reinserção no mercado, a gente vê aí a dificuldade da igreja, inclusive, alinhar, ajudar pelas questões naturais de medidas protetivas. Então, nós temos aí, basicamente, que encarar a sobrevivência. Nesse momento, é uma etapa de sobreviver e recuperar, literalmente, para crescer. Então, eu preciso encarar a minha realidade, perceber, dentro da minha realidade, o que pode ser possível, onde eu tenho um suporte para pedir ajuda, é um momento necessário da questão da ajuda, onde eu vou ser acolhido nesse tempo. Quando a gente tem aí os vínculos nos alimentam. Os vínculos não nos alimentam só por cesta básica, que é ultra necessário, mas os vínculos nos alimentam de carinho, os vínculos nos alimentam de proteção, de acolhimento, e nesse tempo, na verdade, é um tempo importante da comunhão, da troca, da parceria, da empatia, eu diria, dentro desse processo. Não sei se eu consegui alcançar aí o que você gostaria. O fato é, né, Roberto, que a missão da igreja, e nós como pastores, né, estamos aqui 2 pastores, tem uma psicóloga aqui com uma longa experiência e tem uma que está estudando, né, psicologia, que daqui a pouco também vai estar aí iniciando a sua trajetória, mas a gente como pastor, e com certeza nós estamos diante de um desafio que se avolumou assim absurdamente, né? Exatamente. Porque como a Lucia estava falando, né, que o luto não é só a morte, né? E aí você levantou essa bandeira, a questão de emprego, e quantas pessoas, né, casais que se separaram por causa disso. A gente tem conhecimento de casais que se separaram por causa da questão de pandemia, né? Porque eles moravam juntos, mas não se conheciam. E aí, de repente, agora são obrigados a estar dentro de casa. Quem é você mesmo, hein? E aí não combinou. Então, cada um foi para a sua vida, né? Então, eu acho que nós, e o meu irmão falou como igreja,
eu acredito que a igreja hoje, nós pastores, né, de modo geral, né, não é só o pastor, nós estamos diante de um desafio realmente bem grande para poder ser instrumento de Deus. Né, Raquel? O que você compartilha com a gente aí? Ela falou do luto que começa antes da morte, né, Lucília? E nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, mesmo se a gente não tem alguém enfermo, muitas pessoas começaram a viver esse luto antes com o medo de repente, pegar a doença, de passar para alguém, né, que tem em casa. Eu aqui, por exemplo, a gente mora com o meu sogro, né, que já tem problema de enfisema pulmonar. Então, mesmo ele, né, ninguém tendo Covid aqui ainda, a gente fica com aquele medo de, meu Deus, e se eu pegar, e se passar, e aí vai morrer? Como que a gente em casa lida, né, com esse sentimento que acaba trazendo ansiedade, né, tantas outras coisas? Na verdade, a gente tem recebido um número bem maior de pessoas com transtorno do pânico, com crises de pânico. O grau de ansiedade foi potencializado em muitos casos, né? E em algumas situações, na verdade, é necessária até uma intervenção profissional, além do apoio e de suporte espiritual, mas da intervenção profissional. É importante, eu costumo dizer que um dos focos bem legais assim da terapia cognitivo-comportamental é o foco na realidade. A pandemia é uma realidade, é um cenário muito complexo, é um cenário difícil, é um cenário que levanta a poeira do medo, da insegurança, mas nós precisamos estar dentro de cada estação a cada tempo. Então, se na nossa casa esse mal ainda não chegou, como nós podemos continuar prevenindo e não sofrer por algo que ainda não assolou o nosso endereço? Então, nós vamos ser solidários com aquelas pessoas que estão vivendo já a situação da pandemia, enfim, e da doença, mas vamos estar entendendo que é necessário vivermos um dia de cada vez. Então, assim, nesse momento, a gente pode se amparar na fé. Eu penso que, nesse momento, esse suporte da fé nos ajuda bastante. E vamos sofrer da situação quando ela surgir. Eu vou me proteger, eu vou trabalhar a prevenção, mas eu não vou sofrer por algo que ainda não existe dentro da minha casa. Então, assim, eu vou ser solidária com o outro, mas eu não vou me permitir vivenciar essa perda que ainda não aconteceu. Eu vou aceitar cada tempo como um tempo real, e é interessante, eu costumo lembrar sempre que a vida é um presente. Nós recebemos a vida como um presente. E, na verdade, nós não nascemos para morrer. Uma coisa que eu vejo, Raquel, é muito isso. Nós não nascemos para morrer. Se nós estivéssemos no lugar que Deus nos colocou e estaríamos no Éden, nós não estaríamos vivendo nada do que estamos. Então, literalmente, entendo eu que o salário do pecado é a morte. E a pandemia, ela vem num contexto de permissão, ela vem num contexto de doenças que dão na Terra, né? E que, a partir daí, nós precisamos o quê? Aprender a lidar. Certamente não é fácil, mas é possível. A ansiedade, ela rouba a paz. E a ansiedade é porta para várias doenças psicossomáticas. Então, uma família que perceba o grau de ansiedade muito elevado precisa de uma intervenção, não necessariamente da pandemia, mas da ansiedade para favorecer passar por esse momento difícil sem um adoecimento mental, emocional maior. Sim, sim. Eu queria abordar uma ideia aqui agora, Lucília. E se você, em algum momento, tem aí algum ponto que você, por favor, queira trazer aqui para a bancada, para a nossa sala,
fique bem à vontade, tá bom? Para compartilhar algum assunto que você entenda assim, ó, isso aqui eu não posso deixar de falar hoje, tá? Mas quando começamos a pensar nesse tema, né, de luto, e evidentemente que nós, como pessoas que amamos a Deus, né, amamos a sua palavra, entendemos, né, que Deus, ele colocou, né, os seus filhos em posição, através de profissão, né, para que ali também pudesse ser instrumento de Deus para abençoar. Quando a gente começa a pensar nessa questão, eu me lembrei logo do texto de Eclesiastes. O Roberto, com certeza, já deve ter pregado muito nesse texto. Ele me veio logo à mente. E eu quero ler rapidinho aqui os primeiros versos do capítulo 7 de Eclesiastes, e aí depois eu quero fazer uma pergunta para você, Lucília, dentro da sua experiência, e falando de um assunto tão difícil, né? Porque luto é um assunto, assim, muito forte, né? Talvez seja um não sei se eu falo sentimento e emoções, né? Que são, assim, muito pesadas para a gente lidar com ele, né? Mas aí eu me lembrei desse texto aqui, ó. Diz assim, ó, Eclesiastes capítulo 7, versículo 1. Uma boa reputação vale mais que perfume caro. E o dia da morte é melhor que o do nascimento, não é? É melhor ir a funerais que ir a festas. Afinal, todos morrem. E é bom que os vivos se lembrem disso, né? Aqui em outra versão diz que é melhor você ir aonde há luto do que onde há festa, né? Porque os vivos, né, aí nessa tradução que eu estou lendo, é bom que os vivos se lembrem disso. Lembre o quê? Lembre que tem vida, mas tem morte, né? E aí aí o autor ele continua dizendo, né? A tristeza é melhor que o riso. Olha só, interessante, né? A tristeza é melhor que o riso, pois aperfeiçoa o coração. O sábio pensa na morte com frequência, enquanto o tolo só pensa em se divertir. É melhor ouvir, o verso 5 diz, né? É melhor ouvir a repreensão do sábio do que o elogio do tolo. Então, a minha pergunta seria a seguinte, dentro desse assunto, desse tema, e da sua experiência no dia a dia, o luto, apesar de ser, assim, dolorido, né, pesado, ele também é uma oportunidade para se refletir sobre a vida, não é? Sim. Então, será que isso faz parte desse processo também, nesse ciclo que a irmã mencionou, alertar as pessoas, não só os que estão no luto, né, mas os que estão em torno do luto, né, porque às vezes não é só a pessoa que perdeu, tem muita gente ali, amigos, né? Recentemente nós perdemos um irmão aqui na igreja muito querido, e lá eu tinha, lá naquele momento, né, a família, né, esposa, filhos e netos, irmãos, mas tinham muitas pessoas que eram amigos, né? Então, a pergunta é essa: o luto, apesar de ser dolorido, é também uma oportunidade para refletir sobre a vida, e isso faz parte desse processo de curar o luto, ou fortalecer a pessoa para conviver com essa perda? Na verdade, a vivência do luto é terapêutica, eu diria. Até mesmo essa dor, ela precisa, aos poucos, ser trabalhada, transformada, justamente para ser superado. Diante da morte, dificilmente um ser humano normal não se pergunta o que eu estou fazendo da minha vida e o que eu quero a partir daí. Na verdade, às vezes a gente encontra pessoas já com essa vivência só de ficar internado muito tempo. Coloca uma pessoa com uma experiência de internação grave, por uns 20, 25 dias, a maioria das vezes ela sai de lá querendo ser um ser humano melhor, querendo viver melhor a vida dela, querendo desfrutar mais dos vínculos, dar conta disso. Então, quando eu me deparo com esse texto que o irmão leu, na verdade, a Bíblia é um convite ao culto racional, na verdade, ao enfrentamento de realidade o tempo inteiro. Nós temos a certeza que nesta terra nós temos, sim, início, meio e fim. E precisamos não só
receber a vida como um presente, mas sermos gratos pelo tempo que tivemos aquela pessoa aqui. Esse é um outro dado, né? E em relação à reflexão diante da morte, na verdade, ela é muito rica, porque ela faz com que nós nos questionemos nos nossos relacionamentos, na nossa forma de tratar conosco, com a nossa própria realidade, com a família, com o ministério, com a igreja, né? Então, o luto é um convite a uma revisão de vida. Qualquer perda é um convite a uma revisão de vida. E aproveitando e fazendo uma ponte, tem um tópico, sim, que eu acho extremamente importante, que é a vivência dessa perda. A vivência e elaboração da perda, ela precisa acontecer a todas as idades. Criança tem direito e precisa elaborar a perda. Criança precisa elaborar um luto. Dependendo da idade, né, da faixa etária, criança precisa ir ao velório, ela não precisa ficar lá. Mas ela precisa se despedir, ela precisa entender, inclusive, que o pai que se foi não virou uma estrelinha, viu, pastor? Outra coisa complicada. É verdade. Depois o psicólogo é que tem que resolver isso, né? Essa pessoa não virou uma estrelinha. Tem muita estrelinha aí, né? A pessoa não sabe o que dizer, não sabe o que fazer, e fala para a criança, agora o papai é uma estrelinha no céu, olhando por nós, e aí isso traz um peso, um desgaste para quem ficou muito grande, e essa criança que entende meio que ao pé da letra, começa a entender que a noite é pesada. Tem criança que faz insônia. A noite fica pesada para ela, não quer olhar para o céu, porque cada estrelinha é uma pessoa que se foi, deixou uma tristeza aqui, um rastro de tristeza muito grande. Por outro lado, foi morar com o papai do céu. A gente precisa administrar melhor essa fala, porque para algumas pessoas, papai do céu é muito cruel. Ele leva todo mundo que ela ama. Ele leva para ele. Então, assim, trabalhar a estrutura, o fundamento disso é extremamente importante, né? Papai do céu deu a vida, ele é Senhor, e nós estamos desfrutando o tempo que é possível. Hoje é o tempo de vivermos o melhor que nós pudermos viver. Eu penso que essa questão aí da vivência do luto, a pandemia trouxe muitas dificuldades para isso. Eu conversava há pouco tempo com o Roberto sobre isso, e eu falava sobre isso, né? A necessidade que a gente tem de ir ao velório, um momento difícil, um momento crucial, mas é ali que esse texto que o pastor leu evidencia, é ali que eu olho, a maioria das pessoas, ela não vai apenas ao velório, ela vai lá se despedir da pessoa, ela chega mais perto da pessoa. E é interessante que esse cenário é um cenário que, se a gente ficar ali só observando, a gente vai ver os que passam agradecidos pelo tempo que viveram com aquela pessoa, a gente vê os que têm culpa não resolvida com aquela pessoa, situações de pendência com aquela pessoa. Então, o velório, ele é um momento muito cruel, mas, ao mesmo tempo, ele é terapêutico, ele é necessário. E o que ocorre na pandemia, não tem velório. E aí nós temos um comprometimento do trabalho do luto, uma agravante no trabalho do luto, porque eu não posso ir presencial ao velório. Na verdade, já começa antes no hospital, naquela internação difícil, que lá para as 17 horas vem o boletim médico. E aí a gente fica naquela expectativa de como será até 17 horas do dia seguinte, onde, na maioria das vezes, nem ver a pessoa eu posso, porque às vezes o quadro é tão cruel que os médicos não passam a imagem. Né? Então, com a elaboração do luto, ela já começa nesse processo da internação, muitas vezes, ele fica ausente, comprometendo o trabalho do luto. Quando eu não
percebo aquele momento cruel do enterro, eu não selo a despedida. Eu não deixo ir. A pessoa simplesmente desaparece. Sim. É comunicado que ela se foi, que não posso comparecer àquele momento fúnebre, eu não posso vivenciar isso presencialmente. Então, eu vejo subtraído esse meu direito de deixar ir. E o que a gente tem, assim, percebido, eu no consultório tenho recebido algumas pessoas enlutadas e uma dificuldade muito grande, a negação aumenta. Porque ela fala, será mesmo que houve a morte? Será que não foi um engano? Ninguém viu. Né? Não pode abrir, né? Ali o caixão, a gente não entra em contato com o esquife, a gente não dá conta daquela situação. Alguns lugares permitem de longe, mas não vêm, não se despedem. Então, a raiva, muitas das vezes, aparece nesse sentido. O porquê comigo, o porquê aconteceu há pouco tempo, na verdade, semana passada. Nós perdemos na igreja um rapaz, filho de uma irmã da igreja, 38 anos. Então, foi, assim, para ela muito cruel, muito jovem ainda. Sim. E, assim, ele estava bem. Ele foi acometido da Covid-19 e, em poucos dias, agravou demais o estado clínico dele. Ela não teve como acompanhar esse processo, fazer muito nesse momento que a gente pode fazer, e que bom que a gente pode orar, né? Dar uma palavra de conforto dentro da medida do possível, por uma videochamada, por um telefonema, mas, assim, sem dúvida, o trabalho do luto nesse tempo é um desafio maior, porque não há despedida. Tá. Isso complica bastante. Daqui a pouco eu vou passar para a Raquel e para o Roberto, não sei se vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida, mas enquanto a irmã falava essa questão, né, da criança, da estrelinha, aquela coisa toda, eu me lembrei de uma matéria que eu vi de um adestrador de cães, né? E ele falou uma coisa muito interessante, isso já tem muito tempo, que eu nunca mais me esqueci. Ele falou assim, que até ter um animal em casa, né? Não é só um cachorro, um animal qualquer, existe um grande problema, que quando o animal morre, às vezes o adulto, né, o pai, seja lá quem for, simplesmente pega o animal e bota no saco e joga fora. Então, e ele falava, é importante que quando um animal da família morre, que se enterre, né, que tenha ali um processo. Aí ele falou um ponto que eu achei interessante. Porque se tem filhos em casa, tem crianças em casa, esse é um momento para ensinar as crianças como lidar com perdas. Não é? Eu achei muito interessante ele falar, e agora a irmã está dizendo, né, esse fato de levar as crianças, de conversar com as crianças, né, a respeito daquela situação, para que isso não cause traumas, né? E a irmã falou um negócio que é bem, bem interessante, né? Que tem crianças que, de repente, vão ver Deus como um inimigo, não é? Sim. Ele vai ver na televisão o assassino, o ladrão ali na rua, e vai perguntar por que levou o meu pai, passei uma estrelinha no céu, por que não levou esse cara, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado quanto a isso mesmo, né? Mas vamos lá. Raquel, você quer compartilhar alguma coisa? Tem alguma pergunta? Enquanto ela estava falando, né, sobre a importância dos rituais, eu me lembrei que quando eu estava, né, fazendo minhas pesquisas sobre luto, eu li num livro que na Nova Guiné tem um povo lá que as mulheres, quando perdem, né, os maridos e tal, elas vão para um lugar que eles chamam Casa de Chorar. E lá elas passam alguns dias, né, o tempo que precisar, e aí ali elas colocam a dor delas para fora, né? Elas choram, enfim, passam ali pelo processo do luto. E no trabalho que eles estavam fazendo, eles perceberam que entre homens e mulheres viúvos, o índice de mulheres que vinha a adoecer, né, por conta desse processo, era bem menor do que dos homens, que não passavam por esse processo. É um ritual deles, né, na verdade, como o nosso aqui, a gente tem o velório, o enterro, esse é o ritual, né, daquele pessoal. Então, como que esse ritual de despedida é importante, né?
Sim, porque sim. adoece, né? E aí existem também os casos de luto não pela morte, né? Como que a pessoa consegue chegar num ritual que ajude ela a passar por esse processo do luto, né? Sim, Roberto. Na verdade, eu achei muito interessante essa colocação da Raquel, e eu gostaria de, aliada a essa colocação da Raquel, também contar uma experiência, na verdade, experiências que vivi ali no Togo. Eu fiquei 2 anos no Togo, então minha experiência naturalmente foi maior lá do que no Senegal. Lá no Togo, como é que se processa essa questão do luto? A pessoa, por exemplo, morre, vamos supor que tenha um togolês aqui no Brasil e que ele vá voltar ao Togo para despedir desse familiar. Então, se essa pessoa levar 30 dias para chegar no Togo, serão 30 dias em que eles vão trabalhar essa questão do luto. Então, não se sepulta antes que essa pessoa chegue lá. Então, já é uma situação diferente, uma questão cultural diferente. E quando a Raquel coloca essa questão aí, é muito interessante a Lucília até nos ajudar a entender, porque quando eu percebi aquilo, eu falei assim, opa, como é que é isso? Porque na minha cabeça, na minha cultura, é diferente. E eu conversava com ele sobre isso. Então, olha, no máximo que a gente tem no Brasil são 48 horas, mas aqui é 1 mês, 2 meses, né? E é esse tempo que se trabalha essa questão do luto. E realmente, Raquel, percebo que lá homem não chora. É muito difícil também chorar. É uma coisa muito dura, né? Então, é aquela coisa mesmo de que o homem é o forte e, enfim, essas coisas para chorar são pelas mulheres. E aí seria interessante, por isso que eu fiz o sinal para complementar, não complementar, né? Mas para somar aí essa colocação que a Raquel fez. Sim, aí talvez eu possa colocar aqui uma pergunta, que é que estava aqui. Eu sei que nós estamos já chegando aí, gente, no final aqui do nosso tempo, como a gente sempre fala, né? Quando é no virtual, a gente tem que realmente dar um jeito de manter o povo focado, né? E o assunto é tão rico, né? E quem sabe, hein, Lucília, você possa... Depois eu quero que você passe, por favor, o seu Instagram. Eu já sou seguidor do seu programa lá no YouTube, tá? Já me cadastrei lá e depois quero que você passe também o seu endereço, tá bom? E a gente vai divulgar isso direitinho. Mas em relação a essa questão do luto, a Raquel mencionou aí essa questão dos homens, das mulheres, né? E o Roberto colocou também essa outra questão. A pergunta é o seguinte: dentro da sua experiência ali de consultório, né, do seu escritório ali, do seu espaço, a irmã consegue ter assim um discernimento de que o luto ele pese mais para o homem ou menos para a mulher, ou menos para o homem, mais para a mulher? Ela consegue diferenciar isso? Qual é o peso do luto na vida do homem e na vida da mulher? Então, o mais difícil, né? O mais difícil de lidar, vamos assim dizer, né? É mais difícil para o homem ou para a mulher? A gente precisa, para refletir um pouquinho sobre isso, que Raquel trouxe, Roberto está trazendo, irmão também, identificar qual a ideologia familiar sobre a expressão do afeto. A quem é permitido a expressão do afeto. Porque, na verdade, vai expressar o afeto, seja o homem ou a mulher, aquele que tem essa permissão interiorizada. Eu posso, eu não me recuso, eu tenho o meu direito de expressar o afeto. Então, no espaço terapêutico, no espaço do consultório, eu recebo mais mulheres do que homens. E isso me dá um indício de um bom tema para um artigo científico. Por quê? Será que o homem tem tido espaço no nosso tempo para externalizar, para exteriorizar? Porque parece que quem mostra o afeto, quem mostra a dor é fraco. E existe uma cultura de que o homem tem que ser forte. E uma das questões que eu cito aqui em algum lugar, né, do meu esboço é que a hora da perda não é hora de reconhecermos super-homens e mulheres maravilhosas. Temos pessoas que precisam externalizar o afeto e aquela dor, não só a dor, mas o medo, como eu vivo agora, a vida toda, 20, 30 anos morando com esta pessoa.
Agora eu volto sozinha para casa e não é uma noite só. Viúvas que eu atendo, que inclusive questionam em determinado momento do culto o que eu faço com a minha sexualidade. Eu tinha uma vida boa com meu marido, eu tinha uma relação funcional com ele, de uma noite para o dia eu não tenho mais. Então, a externalização, exteriorizar esse sentimento, ele é necessário. Eu realmente sou mais procurada por mulheres do que por homens, lamentavelmente. Porque o homem também, claro, precisa e deve externalizar a dor. Há pouco tempo, deve ter aí 3 semanas, um pastor conhecido nosso perdeu a mãe. A mãe já estava entubada, já estava sendo tratada, mas, infelizmente, ela não resistiu e ela se foi. E ele dizia, eu sou pastor, mas eu sou gente. Não adianta me lembrar que a minha mãe está no céu, está num lugar bom. Nesse momento é a minha dor que eu quero encontrar e falar. Eu sei que ela está, eu vou encontrar com ela, mas nesse momento é a cadeira vazia que eu vejo. E aí, assim, eu pude amar mais ainda, porque é isso. Ele conseguiu, como homem, chorar a dor, mostrar a dor, não se mostrar super-homem, porque é um pastor. E é importante, pastor, eu nem coloquei no meu esboço, mas a hora da perda, para quem não elabora, daí a necessidade de ser elaborado o luto e superado, a gente ainda, às vezes, precisa tratar a ideação suicida de quem ficou e não acha que consegue suportar aquela situação. A família ainda precisa estar atenta aos indícios, às colocações. Eu temo pelo horário e eu quero pegar uma cola aqui para eu não deixar passar nada do que veio ao meu coração a nível de ajuda para os líderes, para as pessoas que são desafiadas a lidar com o enlutado, né? A perda de alguém próximo. Então, um dos pontos que eu coloquei aqui para mim é não negar a realidade, não fugir da situação. Não, é para falar sobre o assunto. Algumas pessoas falam, eu vou visitar, mas eu não quero falar da morte, não. Ela já viveu essa etapa difícil. O enlutado precisa dizer. Ele precisa ter alguém que consiga ouvir a dor dele, o momento que ele está sentindo, passando, não negar a realidade. Acolher com empatia, conceder o direito da pessoa externalizar, como falamos, viver a dor. O cuidado de nós não termos muitas palavras prontas. Nossa, um pastor tão espiritual, sofrendo tanto. Ele já não sabe que a esposa está da glória? Ele sabe, mas ali naquele momento é a humanidade dele que está gritando por socorro. Né? Então, Jesus chorou, né, irmã? Jesus chorou diante do túmulo de Lázaro, né? Claro, é isso, né? Quando nós nos deparamos com esse desvínculo, né? Em alguns momentos muito rápido, um acidente não dá tempo, né? De nós elaborarmos muito. Evitar o julgamento, né? Quem é mais crente ou menos crente, esse termômetro aí de santidade, de vida gloriosa, onde nós damos conta que estamos na Terra e na Terra a gente está sujeito aí a essas situações. Eu coloco aqui, eu tenho falado muito sobre a importância de ficarmos com a memória viva, mas deixarmos a pessoa que faleceu ir embora. Essa pessoa precisa partir. E, às vezes, nós ficamos mantendo essa pessoa. Quando eu leio, é um texto difícil até de falar, é mais para os pastores, tá? Mas quando eu leio, quem me livrará do corpo desta morte? Eu comecei a ler um pouco sobre isso, não sei nada não, sabe, pastor? Mas eu entendi que o sentido dessa palavra literal
naquele momento lá, é porque havia uma punição para determinadas pessoas que tinham ali, de certa forma, cometido um delito. Uma das maneiras delas serem punidas era amarrá-las a um defunto, a uma pessoa que tinha perdido a vida. E ela ia ali definhando junto com aquele corpo em decomposição. Muito sério isso, né? Muito grave isso. Então, assim, é a importância, é uma figura pesada, mas é a importância de deixar ir. Quando nós não deixamos a pessoa ir, nós não conseguimos aceitar e ficarmos com a parte sã dessa história, a parte boa dessa história, tantas vivências, tantos vídeos que a pessoa estava ali conosco. Enfim, é importante deixarmos ir. A vida continua, sim, e continua sem aquela pessoa, humanamente falando, presente. Precisamos encorajar a pessoa enlutada a voltar à rotina. Aos poucos, ela tem aquele período inicial de maior isolamento, mas aos poucos ela precisa ser encorajada a prosseguir. E os pastores nisso, né? Porque a gente tem aí um momento que, às vezes, a gente nem sabe o que dizer, e, às vezes, não é mesmo para dizer. É para estar próximo, é para mostrar-se disponível, quem sabe é para ajudar a fazer uma compra naquela hora que a pessoa não consegue nem pensar em ir ao mercado. Mas eu penso que os pastores, os líderes de aconselhamento, muitas igrejas têm, precisam trabalhar a cura interior, a cura dessa ferida que ficou, às vezes até aquele processo de libertação, porque faleceu e estava brigado com quem faleceu. Não deu tempo de reatar. Precisa ser trabalhado essa relação. Os pastores e líderes de aconselhamento são pessoas assim bem próprias para essa situação. E, por último, claro, se a pessoa não conseguir elaborar, vivenciar, ela precisa, se for o caso, ser encaminhada, né? Ela precisa ser encorajada a procurar ajuda. Pronto, Desculpa, porque o meu telefone tocou aqui. Eu vou concluindo também, pastor. Eu vou favorecendo e concluindo minha fala, sinalizando o quanto é importante sobreviver, recuperar e crescer. A resiliência entra um pouquinho aí nessa história, né? Eu preciso passar por aquela situação de turbulência, talvez eu perca algumas folhas, mas a raiz está ali e essas folhas vão brotar. Essas perdas vão fazer com que fiquemos mais fortalecidos, consolidados, com uma maior experiência de vida e um maior valor à própria vida. Eu termino minha fala, pastor, não sei se tem alguma outra pergunta, se ainda há tempo. Eu não sei se a Raquel ou o pastor tem alguma consideração para fazer. Infelizmente, né, a gente sabe que gostaríamos de ir um pouco mais adiante, mas, como eu já disse, quem sabe a gente não traga aqui, mais uma vez, aí numa outra oportunidade, a Lucília. Não sei se continuar no mesmo tema, né, mas o que seria interessante, porque eu acho que tem muita coisa para ser compartilhado aí, tá bom? Mas eu quero já deixar aqui os meus agradecimentos, né, Lucília, pela sua disponibilidade. Agradecer a Deus pela sua vida, né, porque eu sei o quanto deve ser desafiador, principalmente nesse momento, né, que a humanidade está vivendo, né, e nós brasileiros, eu imagino, não só o gabinete pastoral, né, que nem isso a gente está podendo também, né, ter essa liberdade de fazer, mas eu imagino o quanto vocês dessa área, né, que mexe aí com as emoções, que mexe com o coração das pessoas, o quanto isso deve estar sendo desafiador. E temos que orar muito por vocês, assim como temos orado pelos médicos e enfermeiros, né? Orar aí pelos psicólogos, porque não deve estar sendo muito fácil. Obrigada. Né? Ok, Roberto, você tem alguma consideração, meu queridão, para fazer? Depois a Raquel. Na verdade, esse é um tema
bem direto, né? Um tema do momento, e há muito, né? Na verdade, ainda a dizer e a ouvir, né? Mas nós temos que levar em consideração essa questão do tempo. Mas eu gostei muito do que eu vi, e uma questão que eu gostaria de deixar aqui, não sei se vai dar para a Lucília colocar, o cuidado que nós devemos ter enquanto líderes, de não entrarmos, às vezes, nessa questão da autoajuda. Isso aí é uma situação que me preocupa. Enquanto a Lu falava, eu pensava justamente nisso, né? Mas em termos de dar essa orientação correta, essa orientação direta, e viver esse tempo, que é um tempo difícil, que tem potencializado tudo, não é? Tudo tem sido potencializado com a pandemia. Nós sabemos que tudo que está acontecendo são coisas que acontecem, mas nesse tempo tudo foi potencializado, e isso nós precisamos ter muito cuidado enquanto conselheiros, enquanto pastores, enfim. Nós devemos realmente traçar e procurar dar aquela orientação, especialmente embasado na palavra de Deus, com muito equilíbrio, com muito equilíbrio. A Lucília foi muito feliz em estar colocando essas questões, de não julgarmos as pessoas. É importante isso, que essa dor, ela precisa ser vivida, precisa ser experimentada, e depois também sai dessa dor, enfim, se vive-se. É importante, é fundamental. Então, assim, eu acredito que haverá um outro programa com esse assunto. Vai depender da Lucília. Ok, Raquel, suas considerações, filha. Depois vamos passar aqui a palavra para a Lucília, se ela quiser fazer alguma consideração final também, tá bom? Realmente é uma pena que a gente tenha pouco tempo. É um assunto tão extenso, tão importante, né? Como a Lucília falou lá no começo, a gente não está preparado para lidar com a morte, né? Por isso que é tão difícil quando ela chega, a gente não conversa sobre isso, e aí quando acontece, é um baque mesmo. Eu acho um assunto muito rico, estou gostando muito de estudar ele, por isso que eu estava aqui sedenta para ouvir mais, né? Mas eu gostei muito de participar, de conhecer a Lucília. É muito importante tudo que ela trouxe para a gente, né? Principalmente durante esse tempo de pandemia. Foi muito legal, espero que a gente tenha outra oportunidade para conversar assim. Ok, com certeza estaremos. Bom, gente, antes de finalizar aqui com a nossa convidada, nós estamos fazendo esse Vida Nova Convida especial com 4 participantes aqui, né? Porque é um assunto que realmente é muito importante, e ele foi uma indicação aqui do Roberto, nosso irmão, nosso amigo, pastor, e indicou também a preletora de hoje. E aí convidei também aqui a minha filha Raquel para participar com a gente, estudante de psicologia, falando sobre luto, né? Dor que precisa ser superado. Ouvimos muitas coisas, eu espero que vocês, né, reflitam sobre isso, tá bom? O vídeo está aí, você pode ouvir depois, talvez alguns chegaram depois, mas vocês podem ouvir toda essa entrevista. Eu tenho certeza que os temas, os assuntos que aqui foram mencionados vai enriquecer muito a sua vida, para você poder abençoar pessoas também. Lucília, minha irmã, mais uma vez, muito obrigado. Eu quero pedir que você também possa fazer as suas considerações aí. Eu quero agradecer mais uma vez o carinho dos pastores, do pastor Roberto, da Raquel. Bom conhecer vocês. Roberto já é amigo e guerreiro de longa data, mas eu quero deixar, sim, um versículo final para todos que terão acesso a este bate-papo. Quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Todo o processo de viver, não só o luto, às vezes é complexo e comprometido, mas nós precisamos encontrar um caminho. E quando a nossa alma, né, a Bíblia diz, por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, né? Ele ainda se levantará nessa história. Então, independente do momento difícil, precisamos trazer à memória o que pode dar esperança. Que esse seja um tempo de semear esperança em meio ao caos, em meio à situação difícil, mas nós precisamos lembrar que não andamos por vista. Nós precisamos trazer à existência, nesse tempo difícil, em meio à turbulência,
que nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Amém. E por fé nós podemos trazer à memória aquilo que nos pode dar esperança. O Instagram, o Facebook e o canal do YouTube, o canal é tímido, está no início. Lucília Maria, eu acredito que seja mais fácil de localização. Lá eu tenho 2 vídeos pequenos falando sobre o tema, não com o enfoque que foi dado aqui, mas também falando um pouco sobre o tema. O canal tem o meu nome, Lucília Maria, e vai ser muito bom ter vocês por perto. Agradeço ao pastor que já fez a sua inscrição. Legal. Com prazer e com certeza você é um seguidor lá. Não tenha dúvida. Eu vou compartilhar muito os seus vídeos, tá bom? Muito obrigada pelo carinho. Joia, eu que agradeço em nome da comunidade Batista Vida Nova, sua participação, seu tempo aqui com a gente, tá bom? Eu sei que é um tempo que você está tirando aí para estar descansando, sua família. Então, muito obrigado, minha irmã, e que Deus continue abençoando muito o seu ministério, Amém. tá bom? Lá no consultório, na igreja e a sua família, tá bom? Pastor Roberto, meu querido, mais uma vez, muito obrigado, meu irmãozão. Foi um prazer. Bom, muito bom ter você aqui. Raquel, muito obrigado, querida. Que Deus abençoe você também, filha. Muito obrigado por tudo. Gente, valeu. Um abraço a todos vocês e até o próximo encontro do Vida Nova Convida, aqui no mesmo horário, às quinta-feiras, 20 horas, sempre com um tema, com um assunto, com convidados que vão enriquecer, né, a nossa experiência de fé para a gente poder ser sal da terra e luz do mundo. Forte abraço e Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.